Olá, gente, tudo bem? Para quem me conhece, eu passei a vida inteira estudando imunologia e sempre foi uma grande paixão a imuno. E até hoje eu vivencio e pratico esse conhecimento no meu dia a dia. Então, apesar de muitos acharem que o conhecimento técnico ele fica ali só naquele mundinho de artigos científicos, mas acaba que esse conhecimento a gente habitualmente aplica no nosso dia a dia. Mas quem me conhece, né, eu também tenho uma outra paixão que há 5 anos atrás, vamos dizer assim, eu comecei a me aperfeiçoar e eu gosto bastante de estudar e falar sobre educação financeira. E essa educação financeira, ela está intrínseca no nosso dia a dia, principalmente nós mães que queremos moldar os nossos filhos e principalmente aperfeiçoar o conhecimento deles para que eles consigam viver mais preparados, vamos dizer assim. Por mais que eles não vivam nossa vida, mas a gente quer passar para eles o máximo de conhecimento e principalmente prepará-los para que eles não sofram, que eles não passem pelas dificuldades que nós passamos, apesar disso ser bom, eu sei disso, mas a gente tenta sempre orientá-los para que eles consigam trilhar um caminho menos doloroso, que não sejam os mesmos que o nosso. Eu não sei se todas compartilham isso, mas é o que eu sinto. Uma das coisas que eu percebi é que atualmente a gente usa muito pouco dinheiro, não sei vocês, mas uma das coisas mais difíceis que tem aqui em casa é eu ter uma cédula de dinheiro. Inclusive, para fazer esse vídeo aqui foi uma dificuldade eu encontrar, porque eu dificilmente uso dinheiro na minha carteira atualmente. Eu deixo ali umas moedinhas, né, para um caso de uma flanelinha ou de dar ali para alguém que está precisando na rua, mas assim, é muito raro. E a gente anda muito, eu uso muito Pix e cartão, né? Então aqui eu tenho cartão e tenho dinheiro. Para mostrar para vocês o seguinte, compartilhar um pensamento meu. Há uns dias atrás, eu estava com a minha caçula comprando e ela olhou ali, eu passando o cartão, ela disse assim: nossa mãe, esse cartão, eu quero ter um cartão desse quando eu crescer, porque tudo que eu quero passa nele. E ali me despertou uma situação e uma ideia de que me fez questionar naquele momento: será que eu estou ensinando a minha filha de forma correta? Será que a partir do momento em que eu opto, que eu escolho pagar no cartão, eu não estou ali ensinando que as coisas são ilimitadas, que tudo que ela quiser ela pode comprar, que o dinheiro é infinito? Então eu percebi ali, diante ali daquela situação, várias subsituações. Eu não gostaria assim que ela entendesse que tudo é muito fácil. Eu gostaria ali que ela entendesse naquele momento que que dinheiro é sim limitado e que para ela conquistar determinadas coisas ela precisa lutar por elas. E veja bem, quando eu falo lutar, não é no sentido assim de sofrimento. Eu não vou desejar que ela sofra para obter as coisas, mas ela precisa sim entender que ela precisa se esforçar para obter as coisas. Isso eu quero ensinar. Não sei vocês, mas eu quero ensinar assim minhas filhas que elas precisam traçar metas, alcançar os seus objetivos e que frustrações vão acontecer e que elas vão, quando conquistar, usufruir com muito mais alegria, né? Com muito mais satisfação dessas coisas. E ali eu pensei,
Será que eu estou fazendo correto? Inclusive para minha filha maior eu dou um cartão para ela. Eu já dei, ela tem conta aberta. Ela não tem cartão de crédito, mas tem cartão de débito. E muitas das vezes eu transfiro dinheiro para aquela conta. Então, assim, ela nunca passou um perrengue, por exemplo, de não passar o cartão, né, por determinada, né, por não ter dinheiro, alguma coisa desse sentido. Então, eu percebo que naquele momento eu adaptei, né, essa forma de trabalhar com elas e passei a entregar, principalmente para minha caçula, dinheiro mesmo, em cédula. Porque quando ela pega o dinheiro, é algo mais palpável e ela entende que aquilo é limitado. E a gente precisa estabelecer limites nesse sentido. Por mais que a gente muitas das vezes tenha saído de uma situação de escassez, vamos supor, no meu caso foi assim, na infância era muito escasso tudo, eu não tive essa abundância, até de ferramentas hoje para a gente obter as coisas, cartão de crédito, parcela tantas vezes, e antigamente não era assim. E agora a gente consegue obter as coisas mais facilmente, elas são mais descartáveis, porque justamente existe hoje uma facilidade para consumo. Isso é arriscado, porque dá uma falsa impressão de que você pode tudo, e nem sempre a gente pode tudo. Então, por isso é que hoje a gente observa tantas pessoas endividadas, porque justamente existe um descontrole nesse sentido, e eu não quero que minhas filhas cresçam desse jeito. Então, eu optei por dar dinheiro. Quando eu dou dinheiro, ela percebe, ela vai em lojas tipo Cantinho Doce, essas lojas de departamento, ela compra pequenas coisas e logo acaba o dinheiro, ela fala, nossa, mas só deu para comprar isso. Aí, naquele momento, eu sento com ela e digo, é isso, filha, a gente tem um valor e a gente tem que adequar, muitas das vezes, situações para que não extrapole esse valor. A gente não pode comprar mais do que consegue pagar. Você tem que sim comprar somente o suficiente ali para que você consiga pagar, e nas próximas entradas de dinheiro você tá com a consciência tranquila, comprou, não tá devendo ninguém, você pagou naquele momento e hoje você consegue comprar outras coisas porque você já pode ali ter um valor a mais e consegue ali usufruir uma quantidade a mais. Ter um valor a mais e consegue ali usufruir uma quantidade a mais para comprar. Então, é uma boa estratégia para nós mães, né? Eu vou dar uma dica para vocês. Você de na verdade, uma apaixonada por educação financeira. Eu também gosto muito, minha primeira paixão é imunologia, mas a educação financeira é uma paixão minha. Eu sou, inclusive, praticante, assim, e ouvinte, né, de vídeos, e tento praticar principalmente aqui dentro de casa e para pessoas próximas, e inclusive para os meus sobrinhos que estão na fase ali da adolescência, e muitos deles já estão tendo diversas situações, como presente com Pix. Eu não sei se vocês observam que está tendo uma opção de presente, que é justamente dar Pix de presente. E aí eu faço eles refletirem o que eles devem fazer com esse dinheiro. Qual é a melhor estratégia para esse dinheiro? E não simplesmente gastar tudo. Então, isso é na verdade, uma estratégia de amadurecer neles possibilidades de crescimento e, principalmente, fazer com que eles tracem metas, para que essas metas elas sejam alcançadas daqui a algum tempo.
E principalmente eu percebo assim que quando a gente para e pensa antes de consumir algo ou gastar dinheiro, eu penso que não é somente aquele trabalho de contenção emocional, mas principalmente no amadurecimento, né? E principalmente no poder que isso tem da gente traçar metas para que no momento oportuno a gente possa adquirir determinada coisa. Eu sou muito adepta a esse amadurecimento emocional que financeiramente nos faz fazer somente o que é possível dentro de cada momento. E eu sou muito adepta. Tem pessoas que não, tem pessoas que acham que tem que viver o hoje e não esperar nada de amanhã, mas eu acho que a gente consegue fazer as duas coisas. A gente consegue viver bem o hoje e a gente consegue viver bem amanhã, né? Se no momento do hoje a gente conseguir também fracionar um pouquinho, né, do nosso cérebro para uma preparação do amanhã, porque o amanhã pode chegar e se você estiver despreparado, né, você vai sofrer. E aí gera outros problemas, né? Depressão, ansiedade financeira, que é uma patologia aí que está em ênfase em muitas famílias. É interessante a gente trabalhar nas nossas crianças, né? Eu como mãe, faço isso aqui em casa, a gente pode fazer pouquinho em pouquinho em, por exemplo, optar por essas possibilidades. Então aqui, ao invés do cartão, né, que pode ser de crédito ou de débito, muitos pais fazem isso hoje em dia pela facilidade mesmo e pela questão de violência e tudo isso, né, de perda, porque eles não têm muita maturidade para manusear um cartão, mas eles podem também trabalhar com pequenas quantidades, né, pequenos valores, não precisa dar 400, 1.000, dos 2.000 reais para uma criança. Você pegar e dar dinheiro, isso é uma possibilidade, é o que eu venho fazendo aqui em casa. Outra coisa que, inclusive isso aqui não é um cofrinho não, é um copo, mas ainda, apesar de antigo, ainda é bem utilizado na educação financeira, que é o cofrinho. Então fazer um cofrinho, hoje tá muito difícil a gente conseguir moeda, né? Eu não sei vocês aí, mas é difícil a gente conseguir moeda. Mas o cofrinho, ele pode ali trabalhar uma questão de você guardar, né, e de repente traçar metas para o futuro, para a compra de qualquer coisa aí que vocês queiram futuro. E esse cofrinho, ele apesar de ultrapassado, é uma ideia bastante antiga, mas ela ainda é válida, ela ainda é importante porque vai trabalhar justamente essa questão emocional que eu falei para vocês. Então, era isso que eu queria dizer. Eu acho importante dar umas dicas aqui de mãe e de ideias. Eu sou uma pessoa que gosto assim de compartilhar várias ideias para as pessoas que estão no meu convívio. E aqui eu também eu quis, na verdade, compartilhar com todos uma possibilidade, uma ideia interessante aí para que a gente possa trabalhar o desenvolvimento e o crescimento, o amadurecimento emocional dos nossos filhos. Tchau, tchau, até mais.